dinheiro aqui tá certo, eu tô ganhando dinheiro fazendo final do Brasileiro e vou ficar aqui. Que isso nunca aconteceu. Os jogadores brasileiros todos se consagraram lá fora. Eles ganhavam aqui e iam pro exterior. Então o atleta hoje ele não tem disposição para ir. Beleza, talvez seja uma questão que o nosso dinheiro tá ruim, não tá valendo nada. O circuito brasileiro enfraqueceu muito. Então... Por que você acredita que ele enfraqueceu, Márcio? Pelo formato que foi criado, por não ter ídolos, não ter referência. Acho que um dos últimos ídolos do país, ele saiu do país, que é o Alisson Mamute. Depois dele você não pega mais ninguém jogando aí que tenha tido uma história de Olimpíada, um campeão olímpico, um medalhista. Ele saiu com uma prata e com um ouro. Então o outro medalhista parou foi o Bruno Schmidt. Pedro Souber, multicampeão do circuito mundial, jogador olímpico, parou. Pedro Cunha parou, Emanuel, Ricardo foi para os Estados Unidos e parou. Então todos os jogadores vão parando. A gente não teve uma sucessão. E o circuito brasileiro ele começou a ser dividido. E não teve essa reformulação, os jovens não surgiram com bagagem. Muitos deles aproveitaram uma brecha ali, surgiram no cenário, mas sem estarem fortes o suficiente. E o vôlei de praia está fraco. Todos os nossos técnicos, todos não, né? Muitos dos nossos técnicos estão no exterior, que eles recebem bem, tem uma estabilidade, né? Então isso foi um dos pontos do circuito brasileiro estar fraco, essa estabilidade que ele tem lá fora. Ele não vai ficar aqui contando dinheiro. Pô, o técnico ele ganha aí 15% da premiação, mais um valor fixo. Só que o único técnico que vai segurar essa onda é o técnico dos times que foram para a Olimpíada. O resto não, ou ele vai pegar vários atletas e vai estar com um projeto, com patrocínio, incentivado, que os atletas vão estar jogando de graça e vivendo de premiação baixa. Entendeu? Então, cara, é a ilusão. É viver da ilusão e isso não rola mais. Esse cenário hoje você vê só no masculino ou no feminino também? Qual a sua opinião? No feminino a gente está bem mais forte no circuito mundial, né? Teve uma dupla agora brasileira fazendo a final olímpica. Teve uma reformulação no feminino melhor que teve no masculino. Nós temos as atuais campeãs olímpicas, né? Isso daí mostra que o Brasil está muito bem no feminino, mas no masculino acho que a gente tem o Evandro e o Arthur Lance com esperança. O Evandro é um jogador da minha geração aí que ganhou no circuito mundial, que é respeitado no cenário mundial. Acho que talvez o último jogador que seja respeitado aí no cenário mundial a nível de ter ido para a Olimpíada, de estar um tempo lá, ter ganho Copa do Mundo. Acho que é ele. A gente tem talentos como o George, que continua inativa, mas a gente não sabe o que vai acontecer. É um cara que continua buscando uma Olimpíada, continua buscando o circuito mundial. E a gente está meio perdido aí no masculino. Por exemplo, eu esse ano, no meio do ano, vou lá para fora, vou jogar a etapa do circuito mundial. E tá um ciclo olímpico, está nos seus planos ou não, né? Porque... Então, fisicamente eu aturo, fisicamente eu aguento fácil, né? Até porque essa molecada aí é o que eu te falo da geração. Outro dia veio um atleta barrigudinho, sem porte físico, sem nada, eu falo, que isso, cara? Na minha época eu não ia estar, na minha época todo mundo estava forte, todo mundo sequinho, comendo bola, só que eu já não sei hoje quem são os atletas e quem não são os atletas, entendeu? Então, físico eu tenho, jogo eu tenho também, só falta a parte, né? Tem que combinar em casa com a família, com todo mundo, que o ciclo olímpico ele é muito pesado. E a família, né? No caso, a sua esposa, né? Seus pais, enfim, eles te apoiam nesse novo projeto de você estar indo novamente agora correr o circuito? Como que é isso? Sim, no meio do ano eu levo a esposa lá para fora, né? Então tem alguns convites da clínica lá fora, jogar alguns torneios, e aí eu encaixo algumas etapas no Mundial nele. Tem que organizar o parceiro para ir para o Mundial, porque isso tem custo, né? Eu consigo a estrutura lá fora, de hospedagem, alimentação, que tira muito o custo, mas ele tem o custo da passagem, dos deslocamentos para os torneios. E o que pesa muito hoje com os atletas é a dúvida. Ele fala, será que eu vou ganhar dinheiro? Será que eu não vou? E ele não arrisca mais. E isso é uma diferença dos atletas. O Arthur Lance, que foi para a Olimpíada, todo mundo falou, que surpresa. Eu falo, cara, eu não achei de surpresa. Eu sei que ele é realidade desde que ele foi para a Europa comigo. E que no momento de pressão, a gente estava num torneio, numa classificação para as semifinais, assim, esperando para jogar a semifinal, ele me chamava de lei, né?
Meu nome é Gaudier Lei. E ele fala, Lei, cara, tô numa pressão, pô, tô sem dinheiro, tô sem nada, a gente precisa ir pra Rússia, precisa ir pra China, iria pra Singapura também. Tinha algumas etapas do Mundial pra correr. Ele falou, cara, tô sem dinheiro, tô numa pressão, tirei todo o dinheiro que eu tinha. E nessa época eu emprestei dinheiro pra ele, falei, cara, eu custei essas viagens pra você, eu preciso jogar, a gente tá aqui. Quando você puder jogar, quando você puder pagar, você me paga. Ele é um menino muito correto. E olha como é que é o retorno. Jogamos as etapas do circuito mundial, ele fez ponto. Voltando pro Brasil, ele foi campeão da etapa. Então ele já embolsou um dinheiro, assim que chegou, me pagou. Falou, Lei, tá aqui seu dinheiro. Então ele não é surpresa. Ele é o cara que sai na pressão, chora quando tem que chorar, atura a pressão e vai pra dentro. Você acha que, no caso dele, por exemplo, a motivação, até o financeiro, é um fator motivacional? Como assim? No sentido, eu estou sem dinheiro, eu preciso ganhar, eu preciso, porque ele é um atleta e vive daquilo. Então, a falta do dinheiro pode ser um motivo ali? Então, se pegar isso, a gente tá feito. Porque eu acho que no vôlei de praia, quem tá com dinheiro é pouca gente. O que mais tem é gente sem dinheiro. O que mais tem é gente que tá apertada sem dinheiro. Isso é triste. Então, esse é um dos motivos de eu ter as minhas empresas, ter meu instituto. Porque eu não posso mais ficar sem dinheiro. E enquanto eu joguei vôlei de praia no limite, eu tinha meu dinheiro, então eu não passei por essa época. O dinheiro na época valia mais, no meio do ano eu estava sempre no exterior, estava dando minhas clínicas, estava sempre jogando sul-americano, então eu tinha bolsa atleta internacional, eu tinha dinheiro no exterior, que na época, sei lá, o euro era 4, 5, mas eu voltava com dinheiro bom do exterior, então tinha o circuito brasileiro, joguei pelo Exército, né, o programa de sargento de alto rendimento do Exército, então tinha o salário do Exército, tive bons patrocinadores, então eu jogava por São Bernardo, que custeava tudo meu, ainda me dava dinheiro, então eu tinha uma estrutura muito boa, então era uma época que se ganhava dinheiro. Hoje em dia eu não vejo mais como ganhar dinheiro, de verdade. Arrumar um patrocinador não é fácil, né, Márcio? É a coisa mais difícil. Por quê? Não sei, né? Aonde você vê vôlei de praia? Qual foi a última vez que você viu vôlei? A mídia, você acha que é um fator que não ajuda ali muito? Como ela, por exemplo, apresenta tantos outros esportes? Sei lá, às vezes é muito fácil talvez a gente culpar a Confederação Brasileira. Muitos culpam a Confederação Brasileira. Hoje eu tô do outro lado, né? Eu tô do lado, na verdade eu conheço o outro lado. Eu sei o lado do atleta e sei o lado da Confederação. Abre planilha lá, vê o valor que é. E o atleta tá se vendendo direito? Será que os que estão reclamando sabem se vender? Ele é um bom produto? Você compra um produto que não é bom? Com dinheiro que está escasso? Então, hoje em dia tem isso, né? Então, eu acho que a gente está numa era da venda digital, da venda na mídia. Se não tiver essa venda, se não for um bom produto, ninguém vai comprar e vai ficar na gaveta. E outros esportes estão sendo comprados. E também é complicado vender um esporte que não está ganhando. Você vende aí o circuito mundial, mas cadê o time brasileiro na final? Antigamente era certo que o time brasileiro ia estar lá na final. Então acho que é um processo que a gente tem que buscar ele de volta e fazer ele ser vendável. Se você tivesse que pensar em uma forma, lógico, né? Aqui a gente nunca sabe a fórmula certa, né? Claro, senão a gente estaria super bem. Mas assim, sugestões, ideias, você que participa desse mundo há muito tempo, né? O que de repente você pensa em que seria diferente, atuar de uma forma diferente? Por exemplo, as redes sociais hoje, né? Ela é muito importante. O atleta hoje que está fora